Vamos ficar de pé? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 6. Nós estamos falando esses dias sobre o Pai Nosso. Queria agradecer a ajuda dos homens, que limparam o templo esse final de semana, que ofertaram, esse tempo ao Senhor e vieram para cá limpar o templo. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 5. Jesus ensina a respeito da oração. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos. Senhor, esta é a tua palavra santa, inerrante, infalível, eterna. Que ela fale aos nossos corações. Que o Espírito Santo seja o nosso professor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Quando nós começamos a estudar sobre oração, o Pai Nosso, inicialmente Jesus ele ensina para nós o que não é oração. A preocupação não é só ensinar a oração ou fazer uma oração da maneira correta. A questão é deixar claro para nós primeiro o que não é oração. Jesus deixa para nós, ele nos ensina que oração não é vã repetição, não é mantra, não é ficar repetindo uma frase. Oração não é você ficar repetindo uma frase. Isso não é oração, isso é mantra. Que uma verdadeira oração não é aquele desejo de fazer ela no canto das ruas, ou chamar a atenção e transformar ela em algo público, um show, uma oração de palco, para você aparecer, e as pessoas olharem para você e ver que você é muito espiritual, que você é mais maduro do que os outros, que você tem mais experiência do que os outros. Não, Jesus deixa bem claro para nós que isso não é oração. Ele fala sobre intimidade. Ele fala sobre você fechar a porta do quarto, dobrar os seus joelhos e orar ao seu pai em secreto. E o seu pai te vê em secreto. Oração é um diálogo entre duas pessoas. Uma fala e a outra ouve. Jesus ensina isso para nós antes de nos dar o modelo de oração. Quando Jesus ensina sobre o Pai Nosso, os três primeiros pedidos estão relacionados a Deus. E os três últimos pedidos relacionados a nós. E nós somos afobados muitas vezes para orar. Nós chegamos e nós dobramos os joelhos e nós já saímos pedindo. E nós já queremos, e nós já estamos pedindo. E o problema não é pedir. O pedido ele tem o seu lugar na oração. Jesus não está nos dando um modelo de oração no qual nós não venhamos a pedir. O problema é que toda a oração no seu esqueleto, os três primeiros pedidos são em relação a Deus.
E domingo passado nós vimos que o primeiro pedido, Pai Nosso que estais no céu, fala sobre coletividade. Mesmo você entrando no seu quarto e orando em secreto, o Pai não é só seu, Ele é nosso, Ele é coletivo, Ele é de um povo, Ele é de gerações, Ele é de uma igreja que luta, Ele é de uma igreja militante, mas Ele é de uma igreja triunfante, que são aqueles que já partiram e estão com o Senhor. Ele é Pai. E por mais que talvez você não tenha tido uma experiência de ter tido um bom pai, ainda assim Jesus mostra para nós, Pai Nosso que estais no céu. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Talvez nós como pais, todos nós como pais falhamos. Nós falhamos. Quando os nossos filhos são salvos, eles não são salvos por nossa causa. Eles são salvos apesar de nós. De todo o nosso esforço em discipular e evangelizar os nossos filhos, ainda assim, eles são os primeiros que veem os erros que nós cometemos. Então isso é graça. Isso é graça. Você discipula, você evangeliza, mas o papai e a mamãe, eles não são perfeitos. Eles não são perfeitos. Eles estão correndo atrás de uma perfeição, assim como o apóstolo Paulo falou. Eu não julgo ser perfeito, mas corro para o alvo. Eu corro para o alvo. O alvo da santa vocação no Senhor. Amém? Como que nós santificamos o nome de Deus? Tem como nós tornarmos o nome de Deus mais santo? Não. O nome de Deus, Deus já é santo. Ele é santo. Como que então nós santificamos o nome de Deus? Glorificando o teu nome. Vivendo de uma maneira que as pessoas olhem para nós e vejam que esse Deus é bom. Essa é a maneira que nós glorificamos o nome de Deus. Essa é a maneira que nós trazemos glória ao nome de Deus. Através da nossa vida, através do nosso trabalho, através das nossas escolhas sábias, baseadas na palavra de Deus. As pessoas olham para nós, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que estão próximas de nós, elas olham para nós e veem que há uma glória, e essa glória é de Deus. A maneira que você trata a sua esposa. Moody falava, se o ministro ele não trata bem a sua esposa, eu não quero ouvi-lo falar do evangelho. Porque é mentira, ele é hipócrita. Se ele não consegue tratar bem a própria esposa, como que ele vai falar como que ele vai falar do evangelho? Não tem como. Sabe, um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos falava isso. Se ele não trata bem a esposa, não quero ouvi-lo. Não quero ouvi-lo. A coisa começa dentro da sua casa, tem que começar dentro da sua casa. Amém? Agora nós vamos para outra parte da oração. Que venha o teu reino. Amém? Olha só, portanto orarei assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós falamos, venha o teu reino, esse pedido é um pedido missional. E é um pedido escatológico. O que é isso? O reino de Deus, ele se iniciou em Jesus. Ele se iniciou em Jesus. Antes de Jesus, abra sua Bíblia aí em Lucas. Lucas 11, 20. Eu queria que o irmão abrisse a Bíblia aí em Lucas capítulo 11, versículo 20, e lesse bem alto para mim. O reino de Deus, ele se inicia em Jesus. Antes de Jesus vir, antes do verbo se fazer carne, ele já existia. Mas quando ele se fez carne e arramou, tabernaculou em nosso meio, como João escreve, ali inicia-se o reino de Deus. Antes disso, nunca houve uma expulsão de demônio. Nunca um demônio foi expulso antes de Jesus vir a essa terra. Ah, mas e o caso de Davi? O caso de Davi ia lá, tocava uma harpa, e a coisa dava uma aliviada para Saul, mas depois a coisa voltava ao ritmo normal.
Ninguém nunca, nenhum dos profetas expulsou um demônio. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento expulsou um demônio. Lê aí para mim, um irmão lê bem alto, por gentileza. Lucas 11:20. O reino de Deus, ele se inicia em Jesus. E um dos sinais do início do reino de Deus foi a expulsão de demônios. E pessoas sendo curadas, e cegos enxergando, e coxos andando. Quando Jesus inicia o reino de Deus, é como se a eternidade estivesse invadindo o presente. No futuro, na eternidade, nós não teremos pessoas doentes. Nós não teremos pessoas presas. Nós não teremos pessoas cativas. No futuro, na eternidade, nós não teremos coxos. Nós não teremos cegos. Nós não teremos pessoas presas a essas moléstias ou a qualquer outro tipo de vício. As pessoas, elas serão plenas, transformadas com um corpo glorificado em Senhor. Então, o reino de Deus, ele vem em Jesus, e estes sinais, eles apontam para a eternidade. Quando uma pessoa é curada, é como se a eternidade estivesse invadindo o presente. A eternidade está vindo até nós. No Antigo Testamento, o sacrifício, o sangue aspergido, os elementos do tabernáculo, a mesa, os instrumentos que eram utilizados, todos apontavam para Jesus, principalmente o sangue que era derramado. Ele apontava para Cristo, para o sacrifício perfeito. Hoje, os dons espirituais, que você pega lá em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, né? Quando você lê sobre os dons espirituais, eles são sinais da eternidade. Eles apontam para o futuro, assim como os elementos do Antigo Testamento apontavam para o tempo da graça. Hoje esses dons apontam para o futuro. Eles apontam para o futuro. Então o reino de Deus, ele veio em Jesus e ele está vindo, porque ele está expandindo. Ele vai crescendo, Mas, à medida que o reino de Deus cresce, se expande, ele encontra oposição. Ele encontra oposições. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos invocando que Jesus venha, de uma maneira que a obra dele cresça e de uma forma que ele venha de forma literal. Que o céu se rasgue e ele venha de forma literal. Mas enquanto ele cresce de forma missiológica, pelo espalho, pela comunicação do evangelho, nós encontramos oposição demoníaca, satânica. Os demônios, Satanás, ele não quer que o reino de Deus se expanda, cresça. E aí nós encontramos oposições. E a primeira oposição que nós encontramos é uma oposição do mundo mesmo, no mundo mesmo. Abra sua Bíblia em Mateus 24. Nós encontramos uma oposição no mundo. Como que nós encontramos uma oposição no mundo? Não é novidade para nenhum dos irmãos, não é novidade para ninguém, que a nossa cultura, que os meios de comunicação, eles estão cada vez mais destilando ideias contra o cristianismo, contra aquilo que é santo, contra aquilo que é puro. A cultura encharcada de demônios, ela quer colocar na cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, das nossas famílias, uma libertinagem e um afastamento de Deus de forma definitiva. E quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos clamando a Jesus, e eu vou ser sincero com os irmãos. Só ora, vem o teu reino, quem ama Jesus. Quem não ama Jesus, quem não ama a palavra de Deus, não tem coragem de fazer esse tipo de oração. Quem não está com a vida, quem não regularizou,
Quem ali não está amando a palavra não consegue e não tem essa ousadia de dizer assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós pegamos o livro de Apocalipse e João está ali escrevendo e o Espírito e a noiva dizem: vem. A verdadeira noiva de Cristo, ela tem um anseio pela volta de Cristo. Ela tem um anseio para que o noivo, nós cantamos isso aqui hoje. Nós cantamos isso aqui hoje. Ela tem um anseio pelo retorno do noivo, por um encontro. E antes de nós dobrarmos os nossos joelhos e começarmos a fazer a nossa lista de pedidos como se Deus fosse um Papai Noel, Jesus está nos ensinando a clamar pela vinda do reino de Deus. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino. O reino no coração dos homens, mas o reino de uma forma literal. O que Mateus 24, 29 nos ensina? Olha só para você ver o versículo 29. Mateus capítulo 24, versículo 29, Jesus está falando o seu sermão escatológico. E ele diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se alegrarão. É isso que está escrito aí? O que está falando aí? Lamentarão. Por quê? Porque a cultura odeia. Os povos odeiam. A cultura odeia Cristo. Mas eles lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Escatologicamente, quando nós falamos escatologia, é o estudo das últimas coisas, o final dos tempos. Nós temos duas teses teológicas. Uma de que Jesus, ele vem e tira a igreja da tribulação. Outros acreditam que Jesus vem depois da tribulação. Quando você pega Mateus 24, versículo 29, entende-se bem que ele vem depois da tribulação. Não é isso que fala? Logo em seguida a tribulação. Ah, mas de onde que surgiu essa tese? Essa tese saiu há 100 anos atrás do povo americano. Os teólogos americanos começaram a ensinar que não, que a igreja não poderia passar pela tribulação. A tribulação de 7 anos, que a igreja seria tirada antes dessa tribulação. E aí você olha para o povo americano e pensa assim: só americano mesmo, porque americano não gosta de sofrer. Ele nunca gostou de sofrer. Eles sempre ansiaram e sempre foram contra o sofrimento. Mas a igreja, tanto a igreja primitiva, a igreja dos reformadores, né, ela sabia que a interpretação correta é após a tribulação. Por quê? Porque senão, e lançou um filme, não sei se os irmãos estão aí, Deixados para Trás, está até em cartaz, parece, e ela segue essa teologia americana. A igreja é tirada antes da tribulação. Ela é tirada, é uma teologia americana, sabe? Segue o ensinamento americano, né? E um ensinamento jovem, um ensinamento eu acho que tem só 90 anos. Mas, ao estudarmos a palavra de Deus de forma detida, fica claro no capítulo 24 de Mateus, que Jesus ele vem tirar o seu povo depois da tribulação. Ninguém quer passar por tribulação, ou alguém que quer. Ninguém quer, eu sei disso, eu também não quero. Mas a Bíblia é clara. Ela é clara. O reino de Deus vem de uma forma plena quando Jesus vem buscar o seu povo. Quando Jesus vem buscar o seu povo. E aí, irmãos, isso não é um evento às escondidas. Isso é um evento público. Todo olho verá. Todo olho verá. Todo olho verá. As nações verão. E aí você imagina, sabe, as nossas capitais. Imagina as nossas capitais, imagina a capital desse país. E
e os meteoros caindo, e a terra se abrindo, e as pessoas gritando, e tem uma igrejinha pequenininha, lá no canto da cidade, que tem uns crentezinhos lá, sabe, lá no cantinho da cidade, e Jesus está vindo. E Jesus está chegando, e as trombetas estão soando. E aquele povo lá, aquele povinho quietinho lá no canto da cidade, sendo transformado em glória. E crentes que talvez tenham, defeitos físicos, deficiências físicas. Crentes que talvez estejam no leito do hospital, sendo curados naquela hora. E pessoas que talvez não tenham membros, os membros crescendo e se transformando num corpo glorificado. E pessoas que são cegas e talvez não foram curadas durante essa vida, ao soar das trombetas do Senhor, o seu corpo começa a ser glorificado e eles recebem a visão. Os irmãos estão me entendendo o que é a volta de Cristo? É a volta plena do reino de Deus. O reino de Deus. E hoje as igrejas não acreditam nisso. As pessoas não acreditam nisso. Não se ouve mais sermãos sobre a volta de Jesus. Mas, queira você sim ou não, ele vai voltar. E eu vou te falar uma coisa, se você ler a Bíblia, ele vai voltar. Se você não ler, ele vai voltar também. Talvez as séries da Netflix estejam em dia. Talvez você já assistiu todas as séries da Netflix e não leu a Bíblia. Jesus vai voltar. Sabe aqueles crentes que estão dentro da igreja, aqueles homens que se dizem cristãos e estão acessando pornografia? Se eles pararem de acessar e se arrependerem, Jesus vai voltar. Mas se eles não pararem, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Ele vai voltar. O reino de Deus será pleno. E quando nós dobramos os nossos joelhos, nós temos que ter esse anseio. Nós temos que ter esse anseio pela volta, pela vinda de Jesus. E se você só tem esse desejo quando você está se alimentando, quando você tem intimidade com a palavra, quando você está dobrando os seus joelhos ao Senhor, quando a sua mente ela está ligada no céu através da leitura bíblica. Senão você não tem, você tem medo. Já ouvi umas histórias, talvez os irmãos ouviram, do pastor que estava pregando um sermão escatológico e falando sobre a volta de Jesus. E aí ele combinou com um dos diáconos da igreja o seguinte: na hora que eu falar assim, e ele virá ao soar da trombeta, o diácono estava em cima da igreja e era para tocar uma trombeta, o mais alto que ela conseguisse. E na hora que ele falou assim, e Jesus está voltando ao soar da trombeta, todo mundo saiu correndo. Aí ficou só uma vezinha sentada no banco. Ele falou assim, pelo menos uma. Ele chegou lá perto, tinha desmaiado. Irmãos, parece piada, mas não é. Parece piada, mas não é. Na hora que ele chegou lá, cutucou ela, tinha desmaiado. E os outros tinham corrido. Nós vivemos tempo. E isso é real. E isso é real. Isso é real. Nós vivemos tempo onde muitos dentro da igreja têm medo de Deus. Tem medo de Deus. Por quê? Porque acreditam nas suas obras, porque acreditam muitas vezes no seu trabalho, no seu serviço, mas não têm intimidade com Deus. Foram batizados, casados dentro da igreja, estão dentro da igreja, fazem alguma coisa, se envolvem com algum tipo de ministério dentro da igreja, mas ainda não conheceram Jesus de uma maneira profunda. O noivo vem. Se você colocar a sua vida em dia, ele vem. Se você não colocar, ele vem da mesma forma, porque o reino de Deus está vindo. Se você entregar a sua história para ele, ele virá. Se você não entregar, ele virá também. Isso é real. Jesus está vindo. Jesus está voltando. Quando nós pegamos Mateus 24, que inicia falando sobre as dores de parto. Sobre as dores de parto. As dores de parto, as contrações, elas vão diminuindo o tempo entre uma e outra, e a intensidade da dor. E eu já acompanhei 3 partos. Eu sei o que eu estou falando. Eles colocam a mão assim na barriga para medir o intervalo entre uma contração e outra e a intensidade da contração.
Jesus compara a sua vinda, o princípio das dores, as dores de parto. Elas vão aumentando. Sempre teve terremotos na história. Sempre teve guerras na história da humanidade. Sempre teve filho contra pai na história da humanidade. A questão é, nos últimos tempos, o espaço entre um acontecimento e outro vai diminuindo. E a intensidade desses acontecimentos se tornam mais severos. Sempre existiu catástrofes onde pessoas morreram. A questão é, o intervalo entre elas está diminuindo. A apostasia é o desprezo pelas coisas de Deus, pelo amor a Deus, a sua palavra. As pessoas têm tempo de maratonar várias e várias séries, mas elas não têm tempo para ler a Bíblia. Elas têm tempo para ficar na frente do computador 1, 2, 3 horas, mas elas não têm tempo para dobrar os seus joelhos e orar: Senhor, seja santificado o seu nome, venha o teu reino sobre a minha vida, sobre o meu coração. E quando Jesus não reina em nós, quando Jesus não reina na igreja, pega sua Bíblia em Juízes 25, para você ver o que acontece. Juízes 25, o último versículo do livro de Juízes. Quando Jesus não reina, quando Jesus não reina sobre a nossa vida, quando Jesus não reina sobre a igreja, alguém lê bem alto para mim, por favor. Mas alto mesmo. Desce aí o último. Isso aí mesmo. Naqueles dias não havia reis em Israel. O final do livro de Juízes termina dessa forma. O último versículo do livro de Juízes termina: e naqueles dias não havia rei em Israel. E cada um achava o que era certo. Cada um vivia do jeito que queria. Quando Jesus não reina na sua vida, quando o que reina na sua vida é o amor, é o desejo pela imagem, pelo trabalho, pelo reconhecimento, pelo profissionalismo, quando que o seu maior anseio é ter talvez o seu carro limpo, ninguém pode entrar nesse carro. Porque se alguém entrar nesse carro e sujar esse carro, você fica com o coração todo magoadinho. Se você levar o carro lá no posto de gasolina, e eles for colocar gasolina no carro, e derramar um pouco de gasolina e for para o carro, você parece que vai ter um ataque do coração. De tão indignado você fica. É péssimo. É péssimo. Sabe? Ninguém pode atrasar com você. Ninguém pode te contrariar. A pessoa talvez vai te fazer um favor, atrasa lá 5 minutos, arranca os cabelos da cabeça. Aonde Jesus não reina na sua vida, aonde Jesus não reina no seu coração ainda, quando o povo de Deus, quando no tempo dos juízes, não havia rei, cada um vivia do jeito que queria. Cada um vivia do jeito que queria. Quando Jesus não reina no seu coração, quando Jesus não reina na sua vida, você faz as coisas de qualquer jeito. Você vem para o culto com qualquer roupa. Tanto homem quanto mulher. Não há pudor. Não há temor de Deus. Não há zelo pelo nome do Senhor. Você vai trabalhar com qualquer tipo de roupa, sabendo que talvez está provocando as colegas do seu trabalho ou os colegas de trabalho. Tu vai de qualquer jeito. Porque não há temor. Quando Jesus não está reinando na sua vida, eu sei que talvez um dia ou outro você não consiga. Mas quando Jesus não reina na sua vida, você fica a semana inteira sem ler a Bíblia e não faz falta nenhuma para você. Você não sente falta. Quando Jesus não reina na sua vida, você fica a semana toda sem dobrar os seus joelhos para orar, para glorificar o nome do Senhor, para interceder pelos seus filhos, para interceder pela sua esposa, pelo seu marido, e isso não faz falta. Isso não faz falta para você.
Por quê? Porque Jesus não está reinando na sua vida. Porque a palavra de Deus ainda não está no seu coração e na sua mente. Então essas coisas não fazem diferença. Não fazem diferença. Não fazem. Uma pessoa, quando Jesus está reinando na vida dela, ela chega diante do espelho, olha para aquela roupa, seja homem ou seja mulher, ela olha para aquela roupa e pensa assim: eu posso talvez estar defraudando alguém? O que é defraudando alguém? Provocando desejos em outra pessoa, os quais eu não posso suprir, eu não vou suprir, eu não tenho interesse nenhum de suprir. Porque os filhos de Deus, eles não defraudam os outros. Eles não defraudam os outros. Que venha o teu reino. Aonde Jesus não reina na sua vida ainda? No seu bolso? Paulo, você pega a primeira carta de Coríntios e você lê a primeira carta. Paulo não tem problema nenhum em falar em dinheiro. Pede ofertas, ele fala para o povo assim: aos domingos vocês se reúnam e façam as coletas, para quando eu chegar, está tudo pronto, para nós ajudarmos os irmãos da Macedônia. Ele não tem problema nenhum de falar disso. Aonde Jesus não reina na sua vida ainda? Ele não reina no seu casamento? Ele não reina ainda? Aonde ele não reina? Não, as coisas são do meu jeito e comigo é 8,80. E se não for desse jeito, aonde Jesus não reina ainda? Eu sou chato com horário. A minha esposa, ela sabe que eu sou chato com horário. Né? Às vezes eu tenho que ir numa audiência, eu chego na audiência meia hora adiantado. Meia hora adiantado. Esses dias, né, que nós estamos no hospital, essa semana vai fazer 30 dias que nós estamos no hospital. O boletim médico sai às 11 horas. Você acha que ele sai às 11 horas? Está lá no papel que vai sair às 11 horas. Tem dia que sai 1 hora da tarde. Você acha que eu saio reclamando? O médico que vai fazer o boletim está tentando salvar talvez lá um bebê que nasceu agora. Qual é mais importante? Eu esperar ou atazanar ele? Eu vou esperar. Vou esperar. Os irmãos estão me entendendo? Nós não somos o centro das coisas, irmãos. Nós não somos. O reino não somos nós. Eu vou passar. Nós vamos passar. O reino de Deus vem. Ele avança. E ele precisa avançar nessa cidade. E como que ele vai avançar nessa cidade? Através da pregação do evangelho. Através de homens e mulheres fiéis ao evangelho. Que amam a palavra de Deus, que se debruçam sobre essa palavra e que santificam o nome do Senhor através de uma nova vida. É dessa forma que o reino de Deus vai se expandir, que ele vai crescer. Através de homens e mulheres que amem Jesus. Que amem Jesus. Sabe, que vivam para a glória, que olham, sabe, para as suas vidas. Se essa roupa não tiver, você tira essa roupa e veste uma roupa que glorifica o nome do Senhor. Aonde Jesus não reina na sua vida? Porque no tempo dos juízes, as coisas eram assim. Cada crise que o povo se envolvia, né, Deus levantava um juiz, aquele juiz morria, eles pioravam. Eles voltavam para uma crise pior ainda. Pior ainda do que a última. Nós vivemos tempos onde os homens, falsos profetas, querem levantar os seus reinos. Quando nós falamos, vem o teu reino, nós encontramos a oposição do mundo, de uma cultura demoníaca. Nós encontramos, sabe, a oposição que tenta segurar a igreja. Tenta segurar a igreja, irmãos. E como que os demônios, como que Satanás quer segurar a igreja? Através de falsos ensinos. Através de falsos profetas. Quando você liga a televisão, quando você abre a sua internet, tem lá um homem falando. Você consegue identificar se ele está falando uma heresia ou não? Ele está falando bem. A roupa dele é bonita. O cenário é perfeito. Você consegue identificar se ele está falando uma heresia, se ele é um falso profeta ou não?
Sabe como que você vai conseguir identificar? Se você amar a palavra de Deus. Quando você vê um falso profeta, você sabe que ele é falso profeta, e ele está ensinando. Isso te dá nojo ou tanto faz? Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando para que esses falsos profetas, eles se arrependam dos seus pecados e voltem para Cristo. Nós estamos orando, ou para que o Senhor venha e os abata, no sentido de parar essa obra, essa oposição à igreja. Quando você olha para os testemunhos de Jeová, crescendo, o que tu pensa? O que tu pensa a respeito disso? Não, tudo bem. Estão falando de Deus. Não, irmãos, eles têm uma Bíblia própria, uma tradução própria. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles não acreditam que o Espírito Santo é Deus. São falsos profetas, falso ensino. Isso é falso ensino. Isso é uma oposição. Você acha que isso é à toa? Isso é uma oposição ao crescimento da igreja. O reino de Deus está se expandindo e Satanás levanta militância para tentar prender e opor e cercar o crescimento da igreja. E quando você vê um falso profeta ensinando, pedindo dinheiro, querendo levantar ofertas milionárias, o que tu pensa a respeito disso? Tu dobra o seu joelho e fala assim: Senhor, que venha o teu reino, não o reino de homens. Não o reino da avareza, não o reino daqueles que querem saquear as pessoas, mas que venha o teu reino, aonde os cegos enxerguem, aonde os coxos são curados, aonde os cativos são libertos, aonde o pecador ele é liberto, ele é lavado pelo teu sangue, aonde Jesus não reina na tua vida. Quando Jesus não reina na tua vida, as pessoas conseguem continuar vivendo na prostituição. Elas conseguem continuar vivendo a prostituição. Mas quando Jesus está reinando, elas não conseguem. Jesus vem sobre a vida delas e elas querem se entregar completamente. Elas querem se entregar completamente ao Senhor. Por inteiro. Amém? Jesus está reinando na sua vida. Jesus reina na sua casa. Jesus reina. A vontade do Senhor está sendo feita. Ou sempre é a sua vontade. Todas as vezes é a sua vontade. Jesus está no Getsemane orando: Pai, que não seja feita a minha vontade. Passa-se de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela é perfeita, mesmo que nós não a possamos compreender. Mesmo que nós não possamos compreender, mas a vontade do Senhor, a expansão do seu reino, o crescimento do reino de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. E a grande questão é: Jesus está reinando na sua vida, ele reina no seu coração, ele reina no seu trabalho, ele reina na sua profissão, ele reina nas suas roupas, ele reina no seu corpo, ele reina na sua vida financeira, ou é Mamon, ou é o Deus do dinheiro. Quem reina em você? Como você tem glorificado o nome do Senhor? Porque eu repito aquilo que eu disse: se as pessoas deixarem os seus pecados, o Senhor voltará, Jesus voltará. Mas se as pessoas não abandonarem os seus pecados, Jesus voltará da mesma maneira. Ele está voltando. Ele está voltando. Amém? Vamos ficar de pé?